Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 8 do mês de maio, começando mais uma semana e, como sempre, junto com ela, o nosso desejo é que Deus te inspire cada vez mais, nos abençoe, é ou não é? A que a gente possa deixar com mais intensidade brilhar a nossa luz. Meus amigos, hoje eu queria conversar um pouquinho com você, aqui na nossa amada pílula do nosso querido Evangelho, a respeito do capítulo 113 do livro Palavras de Vida Eterna, de psicografia de nosso amado Chico e do nosso querido Emmanuel. Um capítulo que fala sobre a importância da gente agradecer sempre, mesmo em meio às dificuldades. Inclusive, Emmanuel começa citando o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, quando ele diz assim, olha, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. Então, dê sempre graças a tudo. E aí Emmanuel vai nos falando, que muita gente acaba perguntando como que nós podemos agradecer a Deus, pelas dores, por exemplo, que estão nos perturbando, Como é que a gente pode agradecer a Deus pelos problemas que estão nos incomodando? E aí ele fala que basta uma leve reflexão para a gente perceber a função regeneradora que a dor acaba tendo no nosso dia a dia. Por exemplo, ele dá um exemplo sobre a pessoa que está enferma, alguém que ficou doente por um longo período e que, de repente, depois que essa pessoa se recupera, ela percebe que aquela doença fez com que ela prestasse atenção em muitos detalhes da vida dela, enquanto ela estava acamada, que ela não prestava, não é? Enquanto ela estava lá no piloto automático dela. E, de repente, se não fosse por essa enfermidade, ela ia ficar muito mais doente espiritualmente, prejudicando toda a sua existência. Ele fala, por exemplo, de uma pessoa que se sente injustiçada, tendo perdido dinheiro, surrupiado financeiramente, por algum motivo, alguém que de repente foi trapaceado no ambiente de trabalho ou teve algum outro tipo de perda, que ao invés de se revoltar, abre a sua mente, o seu coração para Jesus, acaba aprendendo com essa experiência e talvez até descobrindo que por causa dessas experiências todas, essa pessoa pode se recuperar para amanhã ter condições de poder crescer de uma maneira mais estruturada na vida material, sem os achincalhes da alma, sem egoísmo, sem tantos problemas que acabam prejudicando a todos nós. E aí ele vai falando de item, item e item. Meus amigos, agradecer na hora das dificuldades não é fácil. Com certeza não é fácil. Aliás, vamos ser sinceros, Agradecer quando tudo está indo bem já não é fácil. Boa parte de nós, infelizmente, tem muita ingratidão no coração, A gente reclama, olha que coisa, hein? A gente reclama quando não tem, mas também quando tem não fala nada. Olha que incongruência. Então, se a gente não agradece, olha que loucura. Quando a gente tem, muitas pessoas não valorizam a família que tem, a casa onde mora, um pauzinho com manteiga, com um cafezinho que já tem, Não valoriza a saúde que possui, mesmo que não seja melhor, quanto mais quando não tem. Mas aí é que está o sinal claro do nosso despertar espiritual. Nosso despertar espiritual, meus amigos, precisa enxergar Deus em todas as coisas. É ou não é? Não é? Porque a gente precisa cuidar para que o nosso olhar se torne mais generoso. O Evangelho nos liberta das aparências. E o problema é esse, muitos de nós, e Emmanuel faz essa referência, vivem nas aparências. Vocês se recordam, quem ouviu a pílula do Evangelho de semana passada, eu contava a história do Cismel Slisgow, quase que não sai, um companheiro que havia desencarnado na cidade de Vilna, na França, que Kardec traz uma comunicação linda dele no belíssimo livro O Céu e o Inferno. E Cismel era mendigo, lembra-se disso? Quem não ouviu, procura as pílulas aí dos últimos dias. Linda essa história. Cismel, ele era mendigo e mesmo sendo mendigo, agradecia a Deus por tudo. E durante 40 anos mendigando, quase 40 anos mendigando, ele acumulou dinheiro, veja só que coisa, hein? Para dividir com outras pessoas pobres. Ele pegava o que ele precisava do trabalho que ele fazia à noite e durante o dia ele trabalhava pelas pessoas pobres. Exatamente isso que você ouviu, um mendigo. Quando ele desencarna, ele relata no mundo espiritual a felicidade, a alegria de poder retornar para casa, com a consciência do dever cumprido, porque sempre fora grato a Deus por tudo, ao invés de se queixar.
E eu sei que isso é verdade, porque eu disse a vocês aqui algumas vezes, né, sobre o nosso querido Jorge de Belo Horizonte e tantos outros Jorges espalhados pelo mundo, o grande Jorge, né, imortalizado na convivência com Chico Xavier lá em Uberaba, moradores de rua, pessoas simples, mas que espantam a todos nós, espantam, que essa é que é a expressão, com sua fé, né, com palavras de conforto e de auxílio, apesar da dificuldade pela qual passa. Então, meus amigos queridos, vamos sim, atendendo aos apelos, ao convite do apóstolo Paulo, dar graças por tudo, porque nada acontece por acaso. Não existe vítimas na vida. E eu sei que muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo. Aliás, é com essa fala que Emmanuel vai terminar. Ele diz assim, ipsis verbis, né? Vou ler exatamente como está aqui no texto. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação, meu filho, como sendo melhor do que merecemos hoje, em favor de um amanhã muito mais iluminado. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda por hora, renda graças a Deus, porque certamente elas serão o seu trampolim para a redenção. Olha que coisa mais linda! Se nós estivermos abertos de coração para vencermos as nossas provas com sabedoria, aprendendo com cada uma delas, nos tornando mais fortes, mais alegres, seres humanos de bem, com certeza nós vamos entender o porquê de cada uma dessas situações. E cedo ou tarde a gente vai encaixar essas peças, né, na história do nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje, de segunda-feira, convida você a dar graças por tudo, indo contra o senso comum do homem comum que se queixa por tudo, ao invés de ver Deus em cada passo da caminhada. Tá bem? Luz e paz ao seu coração, um grande beijo a todos. Quando for amanhã, nós estaremos na casa de Eurípides Barçanufo, né, lá em Betim, no bairro Niterói. Fica o convite especial para o estudo. Algumas pessoas têm pedido para a gente avisar antes, né? Então fica aqui o convite e que Deus inspire você cada vez mais e mais. E quero deixar expresso novamente nosso carinho, nossa gratidão da Falange do Bem, né? Da equipe nossa que esteve conosco na cidade de Passos e com os amigos da região, lá no Casa de Cáritas, nesse final de semana inesquecível. A vocês de Pinhuim, a vocês de Capitólio, a vocês de São Sebastião do Paraíso, a todos vocês, né, que nos ajudaram a dar mais um passo, né, rumo ao nosso despertar espiritual na caminhada do Evangelho. Beijo no coração de todos. Luz e paz, meus queridos amigos, uma ótima segunda-feira e até breve, até muito, muito breve, com menos queixa e certamente muito mais gratidão.